Olá pessoal, olá internet espectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast O Negócio. Hoje temos 3 convidados mais que especiais. O primeiro deles é o seu Osiris Nadal. Olá, seu Osiris. Um abraço a todos que nos acompanham, obrigado pelo convite e o prazer estar aqui ao lado do Marcelo e do nosso querido homem da Fórmula 1, Daniel Gaidex. O próximo, né? Daniel Gaidex. Olá, Daniel Gaidex, vulgo Muru para os amigos. Então, me sinto muito feliz em estar aqui, junto com os amigos, Mauro, que é um grande amigo desde sempre, de longa data, Osiris Nadal, lenda viva do esporte paranaense, brasileiro que mais Copas do Mundo esteve presente. O ser no jornalismo do Brasil, né? Um brasileiro nato que mais esteve em Copas do Mundo. Aqui na nossa frente. Olha aí, ó. O grande de Varanas. Ponta Grossense do Varanas, Osiris Nadal. E o meu irmão Marcelo Rotti, companheiro de tantas jornadas, tantas corridas de Fórmula 1. Nós temos aí, Mauro, para você ter uma ideia, estava fazendo as contas, 40, eu não sou ruim de matemática, 43 anos da nossa primeira ida, que foi em 83. É isso aí, Marcelo? Isso aí. Um prazer aqui estar com você, Mauro. Aí com o Osiris, que é uma pessoa aí, é uma lenda já daí no futebol, né? O meu amigo aí, mais Muru, que eu chamo ele daí também, né? Mas é o Daniel Gaidex. Legal. Temos aí vários comentários e a gente expor e a gente agregar para todos aí. Lembrando a todos que o Negócio Podcast tem oferecimento de Dourada Câmbio, economia com spread justos e tarifas reduzidas, segurança, confiança e tradição desde 1968. Lojas MM Mercado Móveis, estamos a 3 quadras da Super MM, a gigante da avenida. Gemade, Grupo Madecomp, atendimento especializado para profissionais de arquitetura e design de interiores. LF22, concretizando ideias, ousadia e modernidade em todas as suas construções. E DAF Caminhões, DAF que é nosso, que é de Ponta Grossa, que é bicho do Paraná. Vamos começar com o senhor... É o mais antigo, né? Com o mais antigo, né, seu Ziro? O senhor, poxa, tem a preferência, mas, né? Esse negócio mais antigo é um aspecto altamente positivo para mim, porque o Marcelo falou a lenda, o Daniel falou a lenda, é que eles não querem me chamar de velho. Né? Fica a lenda, pô. É o respeito. Fica chato chamar o cara de velho, né, Marcelo? Não, de forma nenhuma. Chamar de monstro sagrado, então, pode ser? Não sou nada. Grande guru. Eu sou Caboclinho de Varanas, eu me sinto feliz pelo que faço, eu sempre gostei de fazer isso, né? E quando eu vejo as colocações, as postagens do Daniel, eu me sinto muito feliz porque é mais um pontagrossense que está varrendo o mundo, visitando o mundo, fazendo da Fórmula 1 o seu hobby, né? O seu gosto, as suas informações e levando o nome de Ponta Grossa do Paraná para todos os cantos do mundo. E o Marcelo é mais antigo do que eu, né? Em Fórmula, em corrida. É mais antigo? Né? Em Fórmula, porque em Fórmula 1 eu vi uma vez e olha lá. Mas é um cara que também tem história. Então, você está diante de 3 figuras que tem muita coisa para contar. Tem Como história. tudo começou, o senhor falou que foi de Uvaranas para o mundo. Como é que o senhor foi parar na sua primeira Copa do Mundo? Eu trabalhava na Rádio Clube aqui, eu morava aqui na Igrejinha, em frente à Igrejinha, vim para a Rua 15, do edifício Santana. Eu estou fazendo um programa Parada Esportiva de Ziroca, a recepcionista, tem um senhor aí, o seu José quer falar com você. Eu falei, deixa eu terminar o programa, eu vou falar com o seu José. Aí eu fui lá, pois não, seu José, seu Osiris, eu sou o José da Alvorada Turismo. Pois não, seu José, eu preciso vender as passagens, os pacotes para a Copa do Mundo em 1970. E espero que você possa me ajudar nisso. Daí eu falei assim, eu te ajudar, eu tenho, mas eu quero saber o que eu vou ganhar. Daí ele disse, se você vender 10, você tem uma passagem com ingresso, com tudo pago, você não paga nada. O senhor está falando sério? Tô. Aí eu saí vendi 15 e ganhei minha passagem. E aí a paixão do futebol, que já era desde menino, passou a ser grandiosa, porque você ouvia no Nacional. O Daniel e o Marcelo são testemunhas disso. Fora do teu país, quando você ouve no Nacional brasileiro, arrepia, você chora. É emocionante. E a paixão aumenta porque a emoção é muito grande. E aí começou a minha trajetória de Copa do Mundo, de 70 essa parte. A D70 é aquela famosa. Eu acho que nós temos 2, de 70 a de 82. Aí todo mundo diz, qual é o melhor time, Daniel? 82 ou 70, Marcelo? São 2 estilos de jogo diferentes. Um acadêmico, que era o futebol de 70, que você tinha um ataque super, hiper espetacular. Tinha um cara chamado Pelé, tinha outro chamado Jairzinho, tinha o Tostão, tinha Rivelino,
né? Tinha Clodoaldo no meio de campo. E a de 82 era um time não tão acadêmico, era onde prevalecia muito mais o porte físico, o futebol de física, né, de força, e que infelizmente não deu certo. O Tele Santana foi brilhantíssimo, mas o futebol brasileiro não ganhou. Nós perdemos por 3 bobeiras, dominamos o jogo inteiro e tomamos 3 gols do Paulo Rossi e aí perdemos aquela competição. Mas foram as 2 melhores seleções. Não dá para falar das outras que foram campeãs, porque todas estiveram assim num patamar muito que aceitável. De modo especial a conquista nossa no Japão, sob o comando do Filipão, que foi espetacular. E qual dos dois que o senhor acha que começou primeiro aqui com Fórmula 1? Ou será que começaram juntos? A história de 43 anos dos dois dá um sintoma de que ambos começaram juntos, né? É isso? Sim, mais ou menos. Embora eu com o Marcelo, a gente começou nossa parceria, digamos, de Fórmula 1, do GP Brasil, em São Paulo, quando a Fórmula 1 retornou a São Paulo em 1990, que o Senna fez aquela com o Paulo Maluf, estudaram a reforma do Autódromo Interlagos, o S do Senna. Então ali voltou do Rio de Janeiro. A época que eu ia no Rio de Janeiro, que foi em 83, eu fui lá com outros amigos, o Marcelo também esteve por lá com outro pessoal. Eu tive em 86. Eu tive 83, 4 até 89. Tive lá com o Roberto Mugrão, tive com o Caco Tuma, tive com o Fernando Popo. Oscar Serra, o Popo, o irmão do Popo, o Sérgio Cunha, Frare da Cunha. Tive com o Fernando Oscar Serra Correia, que foi o primeiro GP que nós fomos, 1983. Fomos juntos, foi meu primeiro GP. Então, comecei em 83, Rio de Janeiro, fiz as 9 corridas lá, né? Até que mudou para São Paulo. Aí nós já começamos uma parceria com o Marcelo e que vem até hoje. Que carro que vocês foram em 83 para a Fórmula 1? 83, veja bem, não foi nem de carro. Eu peguei o glorioso ônibus da Pluma. Tinha um ônibus da Pluma que saía de Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Passava, fazia uma escala aqui em Ponta Grossa por volta das 9, 10 da noite. Eu e o Fernando Oscar. Isso quando estava no horário, né? Quando estava no horário. Quando não furava o pneu do ônibus ali em Laranjeira do Sul, ele passava aqui meia-noite. E fomos embora, né? Chegamos lá no Rio de Janeiro de manhã, pegamos um táxi, fomos para um hotelzinho ali em Copacabana, largamos as coisas, isso era sexta-feira, já tinha treino de manhã, né? Pegamos um táxi, autódromo. Nunca tinha ouvido um barulho de um Fórmula 1, nunca tinha visto um Fórmula 1 de perto. Então se imagina a emoção, deve ter a mesma sua de ter entrado no estádio Jalisco de Guadalajara lá e ver o tapete verde, né? Aí o que aconteceu? Eu me lembro que o motorista chegando no autódromo, eu falei para ele, e o autódromo Jacarepaguá, se lembra, uma reta assim da avenida ali fora, de 1,2 km, que era retão, né? As arquibancadas e um muro. Quando ele chegou no começo, que nós abaixamos o vidro do carro, escutamos aquele barulho dos carros, eu falei, cara, para aqui. Deixa que nós vamos a pé até a entrada do portão, lá nós ficamos na Daqui em diante a gente se vira. Daqui em diante, não, e só para ouvir o barulho, cara. E aquilo, pô, eram os motores V10 na época, V12, né? 1983. Motor turbo, né? Turbo, o motor Renault da Lotus, do Hélio de Angelis, né? E do Nigel Mansell, que era lindo. E foi até, por sinal, o primeiro carro que eu vi. Que daí nós entramos ali no portão, passamos na catraca, você já enxergava os carros passando embaixo da arquibancada. Primeira coisa que eu vi passar foi aquele risco, assim, a Lotus preta e dourada do Mansell, com aquele barulho. Aquilo arrepia. Falei, cara, não acredito que eu tô aqui. Primeira, né? Então foi essa a primeira. Então fomos de ônibus, da Pluma, voltamos de ônibus, foi o nosso início. E Marcelo, e você, como é que foi? Bom, eu fui em 1986. 1986 eu tive o privilégio, saudoso tio meu, chamado Allan Kardec Pavão Porto, né? O seu Osiris com certeza conhece, é mais chamado por 10 poses, chamavam ele de 10 poses daí, né? Mas na realidade ele era diretor de uma cooperativa. E a ICI era patrocinadora da equipe Williams, na época. Eu lembro desse adesivo, ICI. Bem na frente do bico dos carros, né? Tinha ICI, né? E ele me convidou, tinha os ingressos, ele foi já na quinta-feira, ele foi de moto, né? Ele sempre os amigos dele eram o Delagro, o piloto Delagro, o Edson Borato, acho que eles foram umas quatro pessoas e tal. E eu peguei um avião em Curitiba e fui. A hora que eu cheguei daí, digamos, no autódromo, como o Daniel Muru aí estava falando, comentando, eu nunca tinha escutado um ronco de Fórmula 1 daí, né?
e tinha um privilégio, tive o privilégio daí, digamos, que ele estava, digamos, no próprio autódromo, ele estava no paddock, né? Então eu já entrei, digamos, numa área privilegiadíssima daí. Sem dúvida. Né? Sem dúvida e tal, andando pela pista daí, tinha muitos, digamos, programas para fazer dentro do autódromo, passear, digamos, com os pilotos e tal do lado também, carrinho pequeno, que também dá para você andar com um carrinho pequeno, outro e tal, assim. Então, fiquei, assim, aficionado, né, por aquilo. Gostava já do automobilismo, sempre gostei, né? Minha paixão sempre foi essa e tal. E daí, quando eu conheci, chamado-se Ayrton Senna da Silva. O chefe. 1986, quando ele estava correndo já na John Play Special, que era a Lotus daí, né? Tem até hoje essa foto com ele, né? Tirei com ele e tal. Era Lotus preta de um player. Preto. Sim, é preto com dourado. Tirei com ele e tirei com o seu Milton, o pai dele. Não sabia quem que era aquela pessoa. Depois do Grande Prêmio que fui saber daí, né? E tava aquele empresário dele que era o Ricardo, né? Então, foi um prazer. São coisas assim que você vê, já vão fazer 40 anos já, vamos falar assim. Até então, o jovem Ayrton Senna. Jovem, ele era um raquítico. Tinha recém saído da Toleman e ido para John Player. Onde ele, digamos, estreou daí, né? Então, aquilo ali para mim começou, tipo assim, um segmento que eu não poderia, eventualmente, deixar de cumprir todo ano. Mas você imaginava que ia a tantos grandes prêmios quando você começou? Jamais. Infelizmente, é aquele ditado. A gente preza hoje pela saúde, daí, né, Mauro? A gente tendo saúde, a gente corre atrás. Trabalho, serviço e tal, os afazeres no dia a dia, mas vamos correndo atrás. E eu tive a oportunidade, o Ari Lovato também foi várias vezes comigo, um primo meu, muito querido daí também, né? Mas a gente se afina muito, eu com o Muru e tal. Então estamos aí já nessa quarentena, vamos falar assim daí, né? A gente presenciando cada coisa que a gente vai, cada grande prêmio que a gente está indo. É uma história, né? É uma história, um diferencial, as coisas vai mudando, tecnologia e tal, né? Então, são coisas para a gente ir se agregando, né, no dia a dia, para a gente também ir se atualizando daí. O Brasil é um país diferente, né? As coisas que acontecem aqui, tem invasão de campo, tem invasão de pista, né? Que histórias o senhor tem para contar para nós desses momentos extremamente especiais e diferentes? Veja bem, há momentos que a vida nos proporciona que são inesquecíveis, como o Marcelo colocou há pouco e o próprio Daniel. A maior invasão de campo que eu tive foi de 1970, quando na Cidade do México estávamos eu, Luiz Correia falecido, Coati, e o Rivadavia Clock, que não gostava de futebol. Nas a loja Rivadavia Clock de tintas e materiais de construção. E o Coati era muito religioso. E nós tínhamos ficado em Guadalajara e a final foi na Cidade do México. E aí ele disse, vamos na missa amanhã cedo e nós temos que rezar para o Brasil ganhar. Disse, vamos na missa e tal. Mas eu pensava que missa era 8 horas. 5 da manhã ele me acordou. Falei, pô, Taguati, 5 da manhã na missa? Vamos na missa. E fomos na missa. Andamos aí 2 quadras e chegamos na igreja. E aí quando nós chegamos na igreja ele caiu. Se ajoelhou, caiu. Falei, puta vida, o Coati caiu aqui. Aí ele começou a chorar. Falei, ué, que confusão é essa? Você está chorando? Olha quem é o padre, olha quem é o padre. Eu olhei, eu não era muito de padre, né? Não era muito ligado a padre. Aí eu olhei assim, mas aquele ali é o Padre Paulo, lá de Ponta Grossa. E era Olha só. E era o Padre Paulo Xavier. E aí que mundo pequeno, hein? Aí o Coati chorou que nem criança. Mas chorou, foi bem. Uma lenda. O padre e tal. Na saída da igreja, o padre disse, olha, eu quero ir no jogo. O que você acha? Eu disse, eu acho que o senhor não vai. Só se Jesus fizer um milagre. Final de Copa do Mundo na hora do jogo. Ingresso Daniel, onde? Não tem, onde é que deram uma ingresso? Enfim, não foi, mas foi até o estádio conosco e ficou. E no jogo eu sentei ao lado, por mera coincidência, sentei eu, Oswaldo Brandão e a esposa dele. E estamos vendo o jogo ali e tal. Aí o Brasil dando um banho de bola na Itália, né? Foi 4-1. E quando o Brasil fez o terceiro gol e deu 40 minutos, mais ou menos, 39, 40 minutos, eu falei para o Oswaldo, eu vou invadir esse troço aí, vou comemorar lá dentro. Não faça isso, não faça isso. Eu vou. E saí na corrida. O espírito do pontagrossense falou mais alto. É aquela vibração, como eles já colocaram, é um negócio assim inusitado, é a primeira vez. Né? É a história do primeiro beijo, né? Então você tem aquela sensação.
Aí quando eu invadi o campo, o segurança veio correndo atrás de mim, e eu corri, era menino, eu tinha 24 anos, menino, vou dizer, mas era jovem, né? E aí nessa corrida, quando eu passei por trás do gol, o Carlos Alberto entrou aqui e fez o 4º gol. Então a bola está entrando aqui, eu estou passando aqui. Aí com a invasão de campo, comemoração, eu estava com a bandeira de Ponta Grossa e a bandeira do Brasil. E aí vai para o meio de campo, aquela correria toda, aí eu sem ter ideia, vou ficar do lado do Pelé, eu fiquei do lado do Jairzinho. E aí a bandeira de Ponta Grossa foi estampada em N fotos e jornais. Pelo mundo inteiro. Televisão. Puta vida, aí saiu. E toquei Las Palomas, de que são Las Palomas. Até explicar de Ponta Grossa, né? E aí ficou Ponta Grossa. Aí, essa foi a invasão mais marcante, porque você viu, dali nós fomos para o hotel comemorar o título do Brasil na chamada Zona Rosa, que tem um point lá, era pelo menos, da Cidade do México. Então essa foi a invasão principal. Mas com o Operário já mais de campo, já apanhei por causa do Operário mais de campo, né? Que o Operário é o time do coração, o time da cidade. Mas essa do México foi a mais marcante. Como que era ver o Pelé jogar? É filme. É a emoção que o Marcelo sentiu quando ele conversou com o Ayrton Senna, aquele cara raquitinho, aquele magrinho e tal, mas que fazia chover dentro do automóvel. E o Pelé tinha uma grande vantagem, era um cara muito humilde. Aliás, como os grandes talentos não têm frescura, né? Os supostos grandes talentos têm frescura. E você pega o Ayrton Senna, está falando com o Daniel na viagem, é de uma humildade, né? Está falando do repórter da Globo, que era da Globo, o Reginaldo, que é uma figura maravilhosa também. E o Pelé é um cara fantástico. O Pelé, em 1965, eu fui a Santos, marquei tudo direitinho, fiquei 15 dias com ele na casa dele. Não dormindo na casa dele, mas passando o dia na casa dele com entrevista com ele. E aí eu fiquei esses 15 dias entrevistando o Pelé e aí nasceu uma amizade. Porque a gente joga limpo. Então, quando o jogador de futebol vê que você joga limpo, ele tem tipo, esse cara vale a pena. Hoje, por exemplo, posso contar não como vantagem, mas como fato, o Hendrick, da seleção brasileira, agora está no Lyon, ele deixou claro que só vai entrevista para mim. Porque o resto só queria pergunta de sacanagem. Pergunta maldosa, pergunta... Eu falo do jogo, falo da família, dele como ser humano. Né? E o Pelé era isso, o Pelé foi um cara maravilhoso. E na entrevista que eu fiz com ele a primeira, eu tinha, Daniel, aquele gravador geloso, Marcelo, que era de fitinha, de rolo. E aí essa fitinha, gravei com ele, beleza, 25 minutos, fui pro hotel. Pô, Pelé já vai estourar em Ponta Grossa. Aí a fita enrolou. Aí perdi a entrevista e enrolou, e você sabe que é uma fita que rola, né? Não tem jeito de você não tem recuperação. Né? Aí no dia seguinte eu fui lá, na mesma posição, estava jogando bilhar com o Berdan. Aí eu encostei assim, olhando, como estou olhando para o Daniel aqui. Ele olhou para mim e disse: "O que você está fazendo aí?" "Se falar com você." "O que é?" "Pô, a fita enrolou, perdi toda a gravação que eu fiz com você ontem, Pelé." Poxa vida. Aí ele sempre senta aí, espera um pouco. Perdeu a gravação do Pelé. Perdi. Ele senta aí, espera um pouquinho aí que eu já até atendo de novo. Aí ganhou do Berdan no bilhar, desceu 2 degraus ali do barzinho da Vila Belmiro, que tinha, não sei se tem até hoje. Sentou no degrau comigo, gravou. Sentou eu, ele, o Lima. Ficamos ali batendo papo. Aí eu falei: "Você faz a abertura do meu programa?" Aí ele veio o textinho pra ele lá. Alô, alô, meus amiguinhos da Parada Esportiva. Aqui quem fala é Soares do Nascimento, Pelé." Pá. E tinha mais coisas que falar do patrocinador. E aí ficou amizade. Todo dia 23 de outubro eu mandava presente para ele, que era o aniversário dele. E ficou. Então, são momentos que marcam. O que o Marcelo contou, que o Daniel contou. Eu até na viagem estava dizendo para o Daniel: a gente tem história para contar, né? Tem boas coisas ruins. Na Copa do Japão, só eu e o Maurício, que foi repórter da Globo, faleceu logo em seguida. Bruce? Não, ele era um simpaticíssimo. Só nós dois aqui e o André Hennick. Aí passava jogador assim, dizia: "Para aqui para a Rádio Pampa", que eu coordenava a Rádio Pampa na época, de Porto Alegre. Aí o cara passava: "Não dá para falar." "Filipão, pô, fala para Porto Alegre, cara, tua terra." Não vou falar." Daí o único que falou foi o Roberto Carlos. Daí o Roberto disse: "Daí, Beto, o jogo?" 2-0 para nós, bem baixinho, ele falou: 2-0 para nós. Aí eu e o André Hennick alugamos um táxi dentro de Tóquio, de Yokohama, e fomos transmitindo a saída do ônibus até a chegada do estádio. Eu dizia: aqui na rua Daniel Iacocô, passa o ônibus do Brasil, aqui na rua Marcelo Tic-Tic, pai. Ela sabia o nome de rua, e pau na máquina, ao vivo, transmitido por celular para a Rede Pampa, que foram 130 emissoras. E aí marcou isso, são coisas que marcaram a vida. Quando entrou no estádio, nós entramos junto com o ônibus da seleção. Aí ninguém falava, né? Aí dentro do estádio, o que eu vou fazer? Vou achar meu lugar. E fui lá onde tinha um lugar reservado. E aí vi o Brasil ser campeão. Uma vitória espetacular que
nos consagrou definitivamente. Bom, o Augusto Nunes, né, o jornalista Augusto Nunes, disse que uma pessoa só no planeta poderia falar em terceira pessoa, separar o CPF do artista, ou do esportista, no caso do Pelé. Como que era o Edson, que o senhor conheceu, e como que era o Pelé? Qual era a diferença entre o Edson e o Pelé? O Edson, veja bem, no período que eu fiquei lá, esses 15 dias, as obrigações como jogador ele cumpria, mas ele tinha uma assistência para um núcleo de crianças que necessitavam de apoio. Então ele saía com a sua mãe para fazer as doações, enfim, atender, ver como é que estava. E era um cara igual como está aqui o Daniel e o Marcelo, não tinha frescura. Tudo bem, como é que vai? Tudo bem, eu vou treinar, vou tal coisa. E na última entrevista, essa que valeu, né, que deu certo, no dia seguinte era uma quarta-feira, e ele ia jogar contra o Corinthians, que é o meu time. Eu falei, pô, Pelé, vê se não massacra, né? Deixa eu não ganhar uma. Beleza. Não ganhava o Santos Marcelo, não sei quanto tempo, pô. Aí ele disse, não, tranquilo. Vai ser pau a pau. Eu subi, eles subiram de ônibus, eu subi de carro para o Pacaembu, que foi jogar lá no Pacaembu. Final do jogo, 4-1 pro Santos, 3 gols do Pelé. Aí, Amigo Pelé. Amigo Pelé, né? Ali separou o Edson do Pelé. Mas é muito igual, né, Daniel? Eu vou simplificar com o Emerson, que você sempre fala dele, ou com o Ayrton Senna. São pessoas iguais, porque não há assim um vedetismo, né, Marcelo? Não há eu sou bom, né? Não tem essas frescuras. Não tem muito tabu, né? Não tem, né? O Emerson foi um cara que, desde o início, né, da carreira de todos os brasileiros que vieram depois, ele ajudou, né, Muru? Sim, ele era um cara assim que, não, diferentemente do que acontece hoje no automobilismo, onde é uma rivalidade muito grande, não existe amizade entre os pilotos. Naquela época eles corriam, batiam roda ali, mas acabou a corrida, era um clima de amizade, de um ajudar o outro, né? E eles tinham assim, amizade de conviver também. Eu ouvi várias histórias, muitas histórias assim, de acabar a temporada, eles iam com as famílias, esposa, filhos, para uma praia. Eram amigos. Hoje em dia tem essas coisas que a gente vê, essas rixas, essa rivalidade, né? Então o Emerson foi um cara assim que sempre fez questão de o Piquet fala muito isso, né? Que deve, assim, muito dicas, auxílios. Tá esse cartão, vai falar lá com o cara da equipe de Fórmula Ford, onde o Piquet começou lá na... Já tinha os caminhos. Deu os caminhos, assim, então a recomendação, coisa que hoje em dia você não pode imaginar nesse mundo competitivo que tem, a pessoa querer fazer uma recomendação e criar uma sombra para você. Mas o Emerson fez isso com todos os pilotos brasileiros que pediram para ele. Tanto é que todos querem muito bem, né? É uma unanimidade, você não vai ver ninguém dos pilotos falar mal dele, né? Eu lembro de um caso onde o Emerson Fittipaldi cedeu a vaga dele para o Ayrton Senna para correr no lançamento daquela Mercedes. E é uma coisa que ficou muito famosa porque todos os pilotos de Fórmula 1 estavam com o mesmo carro. E quem ganhou? Ayrton Senna. Uma 190E, né? Umas prateadas, né? Todos os carros iguais e tal, daí, né? Acho que foi só lá na tinha Alemanha, veterano, até. tinha um cara só que era estreante, que tinha Ayrton ganhado Senna. a vaga do Emerson Fittipaldi, que era o Senna. Chegou lá e deu show. Sim, acho que lá na Alemanha que aconteceu essa prova aí. Mas ele é assim, o Emerson é um cara desprovido, um cara de uma simplicidade, né, Desapegado Marcelo? também, A gente vai lá, conversa com ele, trata por igual todo mundo, né? Eu, né, ousei, assim, fazer perguntas para ele, né, conversando assim naquele rápido tempo que a gente tá ali no paddock, né? E uma vez eu perguntei para ele, assim, se ele tinha medo de, uma vez sentou no carro, medo de morrer, né? Piloto, principalmente naquela época. Aí ele me explicou, ele falou, olha, a gente, quando começa uma temporada, naqueles anos 70, principalmente que morreu muito piloto naquela época, porque os carros eram uma banheira de gasolina, né? O piloto ficava sentado no meio de 2 tanques de gasolina e largava, hoje larga com 100, naquela época largava com 200 litros de gasolina, 100 de cada lado, de altíssima octanagem. Os tanques não tem como hoje o sistema do tanque de borracha, que ele não rasga, não explode. Aí, né? Naquela época era de metal, então se fazia uma faísca e explodia aquilo. Morreu muito piloto queimado, né? Aí ele falou para mim, o que mais pegava a gente, Osíris, não sei se você sabia dessa história, antes das corridas de Fórmula 1, que faz o briefing, que é uma reunião antes da corrida, de manhã ali pelas 11 horas, reúne todos,
vai o diretor de prova, é o ARMAP que chama, que é o diretor de prova das regras, as normas, né? Ó, pega leve, hoje choveu, a curva tal lá tá molhada, faz um briefing ali, né? Uma reunião. E diz que nesse briefing sempre participava um padre, ia um padre no briefing com a Bíblia lá, e fazia extrema-unção de todos eles. Porque ali naquela corrida podia ser a última. Todo mundo fazia extrema-unção. Então imagina você fazer uma extrema-unção e sentar num carro de corrida, né? E ele falou assim, ó, a gente ficava se olhando, né? Os pilotos ali, 20 pilotos, 22 que corriam naquela, 24 às vezes, e ficava olhando e pensava assim, hoje é a primeira corrida do campeonato, nós estamos 24, que nós for fazer a última no final do ano, 4, 5, 6, quem sabe não vão estar aqui mais, certeza. Era essa média que morria. Então, eles ficavam se olhando, puta, quem não vai estar aqui na última? Hoje estamos todos, é a primeira. Na última já podia não ter mais. Tem um caso curioso com o Chico Landi, né? Que ele ficou amigo do Papa, do Pio XII. Ele conheceu o Papa numa das corridas, foi lá pedir a bênção do Papa, o Chico Landi, e ficou amigo do Papa, e aí passou a ter porta aberta, né? Então era um padre que depois virou Papa, e aí diz a piadinha, né? Que o Landi tinha acesso livre ao Vaticano, né? Chegava lá, ó, avisa o Papa que é o Chico Landi, o amigo dele. Sim. É real isso? É real, é real. Verdade. É, porque teve uma corrida que o Chico Landi, essa é uma história bacana do Chico Landi também. Chico Landi, que naquela época, antes da Fórmula 1, nos anos... A Fórmula 1 começou em 1950, no formato que nós temos hoje, que são uma somatória de pontos, só que na época eram 8 corridas, 7 corridas, então era Grande Prêmio da Inglaterra... Eram grandes prêmios, não era um circo de Fórmula 1. E você somava os pontos ali, a partir dali começou esse novo sistema. Antigamente eram corridas individuais, então cada automóvel clube de cada país promovia o seu, por isso que chamava Grande Prêmio. Um grande prêmio pagava-se, né? Uma grana por corrida, não pontuava nada, era o campeão daquele grande prêmio, ganhava aquela corrida e pagava-se cachê. Então o que acontecia? Os construtores, o Ferrari, o Alfa Romeo, eles tinham os carros e alugavam os carros. Chegava lá um piloto e o seu piloto era bom, como o Fangio, por exemplo. Sim. Todo mundo queria aquele cara e propunha para ele, o Ascari, o Nuvolari, Farina... propunha um meio a meio. Então, o Enzo Ferrari chamava o Fangio, ó, o prêmio vai dar aqui $10 mil. Era umas quantia, hoje nada, mas naquela época era um valor considerável. Sim. Então, ó, vai dar $10 mil, 5 mil para você, 5 mil para se você ganhar a corrida. E eles faziam muito essas corridas. Então, o Chico Landi foi correr uma corrida dessa que chamava a corrida de Bari, lá na Itália. Bari seria como se fosse uma Mônaco, uma pista de rua, num lugar badalado da Itália, que chamava Bari. Então era o GP de Bari. E o Chico Landi alugou um carro da Ferrari e foi correr esse GP. Foi correr o GP de Bari. E nunca ninguém ia imaginar que o Chico Landi, que é um brasileiro, nem conhecia, né? Iria ganhar essa corrida. Então não tinha... Quando acabava a corrida, logicamente, hasteavam a bandeira, tocavam o hino. O discotecário lá não tinha o hino do Brasil para tocar quando ganhou o Chico Landi. Nem bandeira. A bandeira tinha, porque quando o piloto ia se inscrever, tinha que levar a bandeira do seu país. Mas o disquinho, certo, ele não levou do hino. Fita, não tinha fita. Não tinha a fita. Então, diz que daí alguém, numa corre para lá, corre para cá, conseguiram um disco do O Guarani, de Carlos Gomes. Aí subiu a bandeira do Brasil e tocou O Guarani, de Carlos Gomes, e o Chico Landi ganhou a corrida. O comendador Enzo Ferrari, que jamais imaginava também que ele iria ganhar essa corrida, não tinha a logozinha da Ferrari no carro. Alugou um carro, o carro era só a pintura. Porque esse caso é muito legal porque foi a primeira... O piloto brasileiro, o Chico Landi, foi o primeiro cara a vencer uma corrida de grande prêmio com uma Ferrari. Que, como disse o Muru, não tinha nem o adesivo. Não tinha nem o adesivo. Então foi a primeira vitória, se você consultar nos anais aí do Expedia, das coisas aí que você... 1948, o GP de Bari. Primeira vitória de um carro de Fórmula Ferrari foi do Chico Landi com uma Ferrari alugada. O Enzo Ferrari fazia lá 4, 5 carros, alugava para os peixes dele lá, ó, essa turma, Nuvolari, Farina, e os italianos, né? Que eram os caras que ele apostava as fichas. Então os caras estavam tudo adesivadinho com o cavalinho da Ferrari. Eu do Chico Landi, pô, vou alugar o carro para esse brasileiro aí. E no fim o Chico Landi vai lá, ganha a corrida, o Enzo Ferrari foi correndo e mandou colar um adesivinho da Ferrari no carro, porque nem isso tinha. Então esse foi o nosso primeiro piloto brasileiro
que correu na Fórmula 1. Para quem gosta de Fórmula 1. 50, quando começou a Fórmula 1 também, ele fez uma corrida, porque também tinha assim que meio que alugar o carro, não é na modalidade de hoje, que a equipe monta a sua equipe, traz os pilotos. Naquela época o piloto procurava, que era uma vaga aí. Patrocínio tinha muito pouco, talvez nada, não existia essa característica dos patrocínios, foi surgir muito tempo depois, quando a televisão começou a transmitir, né? Naquela época eram os carros, assim, o máximo que eles tinham era a logomarca do carro, às vezes punha a marca do pneu, em troca do pneu, a Pirelli, por exemplo, o carro tinha um adesivinho da Pirelli e a Pirelli fornecia os pneus para eles. O patrocínio era isso. Uma outra coisa curiosa do Chiculândia é que ele foi o único ser a correr com uma Ferrari verde e amarela. Sim. Né? Então, a Ferrari, que tradicionalmente é conhecida por ser vermelha, com o Chiculândia, corria de verde e amarelo. São conquistas brasileiras. Essa foi, na verdade, Mauro, uma situação que acontecia assim, Osíris. As corridas naquela época eram muito extensas. Nürburgring era 7 km, 23 km teve a original. As pistas eram 7, era 8 km, muito grande. Então o povo ficava alojado lá nas arquibancadas em pontos distintos lá do autódromo. Então não tinha como saber qual era o carro que estava vindo. Então eles estipularam o seguinte, eles estipularam que cada país, o carro teria uma cor para diferenciar. Então quando você via de longe passar o carro, você sabia que era um italiano, era um francês. Então foi estipulado as cores das nações. Então todos os franceses deveriam correr com carro azul. Então a Tyrrell, por isso se tornou azul. A Gordini era uma marca que estava na Fórmula 1 naquela época. A Alemanha era prata. Azul. A Alemanha era os prata, os flecha de prata. Sim. Então a Mercedes, a Audi, a Western Union, que depois virou Audi, carros prateados. Os italianos, vermelho. Tanto é vermelho. Rosso. E a Ferrari, mais uma característica, uma história, no início ela não era essa vermelha que a gente vê hoje, o vermelho. Quando surgiu a Ferrari, o Enzo Ferrari montou, ele era lá de Modena, né, o Enzo. Então ele fez um carro, ele falou, vou homenagear aqui a região, que nós somos vinícolas, das vinícolas, e o carro vai ser vinho. Então ele não era bem aquele vermelho, era um cor de vinho o carro. Se você pegar as réplicas hoje que tem dos Ferrarinho dessa época, você pode ver que ele não é. Tanto é que num GP, acho que foi dos 75 anos da Ferrari, 70 anos da Ferrari, eles repetiram a cor, fizeram o carro vinho, que era o inicial. Aí quando veio essa situação do campeonato mundial, cada equipe que ia inscrever seu carro tinha que seguir aquele padrão de cor. E o Brasil foi determinado que corresse com carros amarelos. Aí eles puseram aquela roda verde, se chamava Escuderia Bandeirante. Corria com carro Ferrari. Você podia montar teu timezinho ali e você pegava um carro da Ferrari. A Alfa Romeo também fornecia muito carro na época. Só que a cor você tinha que pôr a da tua nacionalidade. Os japoneses usavam branco, os carros brancos eram japonês. E assim por diante. Seu Osíris, o senhor acha possível o Pelé ser barrado, né? Uma história, um dia alguém chegasse e contasse para o senhor que o Pelé poderia ser barrado num estádio, na entrada do estádio do Brasil? É mais ou menos você querer dizer que Jesus não entra na igreja, né? Então, O senhor acredita que isso aconteceu com o Emerson Fittipaldi em 2011? Eu tenho um amigo meu que conta bem essa história, um cara chamado Daniel Gadex, ele sabe bem disso. Mas lembra, Marcelo, né? Sim. Nós estávamos como se fosse lá. Hoje. A área do paddock tem um portão que você sai e vai para o estacionamento, para pegar teu carro. E ali para baixo também tem no barranquinho ali, você foi lá naquele barranco ali que tem os carros. Ali tinha uma lanchonete, um bar. E, pô, tava um calor para variar, né? Aquele sábado à tarde, aquele calor. Eu falei, pô, Marcelo, vamos tomar uma água ali que tá mais perto do que nós subir lá no paddock lá em cima. Vamos ali pegar uma água ali. Quando vamos passar nesse portãozinho que junta o estacionamento e você vai entrar para a área exclusiva, que é o paddock, os boxes, quem nós vemos ali? O Emerson, enroscado ali com uma senhora, uma mulher. Uma funcionária. Uma funcionária da organização, do autódromo, né, da organização da prova. E essa mulher, mas não tem como, o senhor tá... Eu parei e falei, não estou acreditando no que eu estou vendo, né? Deixa eu me beliscar aqui. Eu não estou acreditando. O Emerson Fittipaldi foi o cara que mais fez pelo automobilismo do Brasil, né? Foi barrado sem credencial. A credencial é ele. A credencial é ele. Aquele autódromo, né? Com todo respeito ao Zé Carlos Passi, que faleceu, mas deveria se chamar autódromo Emerson Fittipaldi, ou Irmãos Fittipaldi, como tem os
Os irmãos lá no México, irmãos Rodrigues e a família Fittipaldi. O pai dele foi um grande narrador de automobilismo, o Barão Wilson Fittipaldi. E transmitiu a primeira vitória dele. Em 72, o Barão narrou. Então, assim, eu fiquei pasmo, fiquei olhando, eu pensei, puta, eu vou dar a minha credencial para ele entrar aqui. E eu fico fora. Pô, esse homem não pode ficar fora. Vou dar minha credencial pro Emerson. Só que ela é nominal e coisa não ia passar, né? Não tinha como. Mas eu não acreditei. E o Emerson, assim, eu olhei na expressão dele, o cara com o olho marejado, assim, o cara também envergonhado. Eu fiquei com vergonha. Alheia. Envergonhado, assim. E eu falei pra moça, falei pra ela, moça, você tem ideia de quem é esse cara? Não, eu só tenho ordens aqui, que só passa quem tem, ele não tem, ele não pode passar. Eu falei, esse é o Emerson Fittipaldi, esse aí foi bicampeão, esse foi o nosso primeiro campeão brasileiro, o brasileiro campeão mundial de Fórmula 1, foi bicampeão, ele que abriu as portas para todo mundo, o Senna veio porque aprendeu o caminho dele, o Piquet veio também na esteira do que ele fez, ele deu a fórmula do bolo para o pessoal. E como é que vai barrar um homem desse? Não, mas o Emerson falou, não vamos polemizar. Virou e saiu, falei, cara, sabe, quem chorou ali fomos nós, devia o cara ser barrado na casa dele. Se ele fosse barrado lá em Buenos Aires, porque os irmãos podiam antipatizar com ele, se fosse barrado na Rússia, no GP do Azerbaijão, agora no Brasil... A terra dele, Natal. A terra dele, não, isso foi muito triste. Até dando uma deixa do Emerson, falando de Emerson, no ano passado, eu conversando com ele, daí eu levei minha filha, o Daniel levou a dela, levou a filha dele, e daí foi a Viviane também, a minha namorada. E daí a gente conversando, porque lá o paddock, sempre no final dos dias, assim, né? Aí por volta das 5h30, 6 horas, cada vez vai diminuindo mais o pessoal, digamos, de público e tal. Daí eu cheguei assim pra ele, peguei na mão do Hermes e tal, falei, e esse anel? Eu já sabia que era da Fórmula da 500. Eu vi esse anel, legal. Uma coisa, eu falei, amor, esse anel é que ele ganhou a 500 milhas de Indianápolis. Isso aí é uma referência aí, digamos, mundial, né? Daí ela falou, puta, legal e tal. Daí tiramos uma foto, tá inclusive junto com ele e tal. Eu falei, eu sou muito amigo do teu companheiro, Raul Boesel. Ele falou, puta, o curitibano que é amigo tanto meu, do Muru aí também, né? Então é um cara assim muito carismático, um cara muito simples, né? É um cara que tá passando dificuldades no final da vida dele e tal, mas é um cara batalhador. A gente nota que é uma pessoa do bem. Né? Não, ele é de uma simplicidade para conversar, assim, não tem o esnobismo, não tem o nariz empinado, não tem, quem é você? Eu vou falar com você, mas estou falando com quem? Quem é você? Ele te responde tudo, que se perguntar numa boa, um cara tá ali acessível para todo mundo, não todo tem barreiras. Mundo gosta, não é aquele cara que não me encosta, não chegue aqui. Ele é um cara assim de uma simplicidade fantástica. Tem lição de vida, né? O cara que tem lição de vida, tem conquistas, tem história para contar. Sim. Ele podia pegar essa mulher e dizer, chama lá o João Pedro lá, que chama o Thomas Roroni. Manda chamar chama o Thomas. Chama o Bernie lá. Chama o Bernie Eccleston. Não, ele falou, daí eu falei, né? Ele falou com ele estava, ele falou, não vamos, ela está cumprindo ordens, não vamos atrapalhar para ela, está cumprindo ordens. Educado. Guardadas as proporções, em jogos de seleção brasileira, você tem um tratamento diferenciado. Em jogos de clubes brasileiros no campeonato nacional, é uma grosseria quase total. Porque a maioria são caras contratados para aquele evento. Por exemplo, esse jogo agora do Flamengo e Corinthians em Brasília, para o pessoal entrar, foi uma confusão desgraçada, mesmo com crachá. Tem que tirar o fone, tem que mostra o anel, mostra... A seleção brasileira está credenciado, dá o teu número de passe, tudo bem, facilitam para você. No brasileiro, quanto mais complicar, parece que melhor é. É o caso dessa mulher. Seu Osiris, conte para nós como era complicado você fazer uma transmissão, como o senhor fazia a nível mundial. Dos eventos, o Daniel, não sei se você sabe disso, né, o Marcelo, porque eu falo muito pouco sobre essas coisas. Para não dizer, pô, o Osiris está de frescura, né? E eu continuo sendo caboclinho de Varanas ali, não mudou muita coisa. Mas a do Japão foi a transmissão mais diferente que eu fiz no mundo. Quando eu falei para o proprietário da rádio, que era a Rádio Difusora, porque eu ia fazer o jogo do Japão, ele disse, é um louco, você é doente, mas eu tinha um faturamento da rádio, a rádio, 75% que a rádio faturava, eu vendia. E ele ficava meio azedo comigo. Não pode ser que eu vou vender e nós vamos fazer o Japão. Isso foi em junho, julho, quando o Flamengo foi campeão brasileiro.
E aí ele decidia a Copa do Mundo Toyota no Japão. Aí vai daqui, vai dali, eu corri, dei uma de Daniel, dei uma de Marcelo Sertran, de patrocinador aí, acertei até o governo do estado. E aí fui para o Japão, eu e Deus do meu lado, eu do lado dele. Chegamos em Tóquio, de alemão, de japonês sem falar muito, arigato e olhe lá, isso quando sai arigato, né, Marcelo? E aí fui dormir e tal, foi a melhor pizza do mundo que eu comi, foi do Japão, por incrível que pareça. E quando eu fui para o estádio, o Estádio Olímpico de Tóquio, as emissoras do Brasil, as do Rio de Janeiro, o Globo e Tupi, a Itatiaia de Belo Horizonte, a Gaúcha de Porto Alegre e eu de Ponta Grossa. Aí tinha a rádio, acho que era B2 de Curitiba, que foi com o Lombardi Júnior, na época. E ninguém falava, ninguém conseguia entrar, falar com o Brasil. E aquele negócio de destino lá, eu fui lá, vi as fitas, assim, eram linhas de som. 2 azul e branca transmissão e 2 amarela e preta retorno. Eu falava aqui e me escutava aqui. Aí tô ali, tá lá, aí deu meia-noite, era a hora do jogo, aí mais ou menos 11h20, eu já estava falando. Daí quando liguei, apontei, estava falando alô Brasil, daí o cara disse, ô Ziz, aqui é o Japira. O Japira era o técnico da Telepar. Aliás, se deve muito ao Telepar, Marcelo, não sei se você ainda Sim, aqui disso, na Dr. Colares. Se deve muito ao Telepar. Onde que era o escritório, basicamente. A área de imprensa deve Sim. muito ao Telepar e Embratel. Japira, beleza e tal. E pau na máquina, tinha a gravação do governador saudando Ponta Grossa. Então, pegamos, tipo assim, 20 caras falando da transmissão, patrocinadores, jogadores e tudo mais. E aí eu estou falando ali, daqui bate na minha porta, o João Saldanha. E me chamava de Ponta Grossa. Ô, Ponta Grossa, não estou conseguindo falar. Você tem uma maleta para me emprestar? E eu levei 2 maletas, feitas pelo João Rochinski, um técnico de Curitiba, um polaco danado que fazia tudo para as emissoras de rádio. Só eu tenho aqui uma pequenininha, e já estou falando. Mas eu vou pedir o comercial, já vou ir na tua cabine. Era ele, o Jorge Cury, e tinha mais o Dini Menezes, acho que era na época. E daí eu juntei lá, cheguei, olhei e disse, você não vai falar assim. Você inverteu as linhas aqui. Aí peguei, liguei, então. Daí, só para encher o saco dos caras, falei, olá Brasil, good night Brasil, Japira. Pô, você de novo aí? Falei, sou. Tá, você vai atender a Nacional do Rio, bota esses caras no bar que até agora eles não falaram. E aí instalei eles. Transmiti o jogo inteiro sem nenhum corte. O Flamengo ganhou 3-0, 2 gols do Nunes, 1 do Adílio. Foi campeão da Copa Toyota, que hoje é a Copa do Mundo Interclubes. E foi a transmissão mais importante que eu fiz, porque eu fui eu e Deus. Equipamento, fé, vontade de vencer, e eu me considerei ali naquele dia um vencedor, ao lado do Flamengo. Hoje com o Starlink tá tão fácil, né, você fazer, assim como a gente está fazendo aqui uma live, a câmera tão acessível, né? A nova geração, ela não faz ideia do que era uma dificuldade técnica e com quantos satélites vocês mexiam lá em cima para fazer um evento desse. Era 200 metros de cabo, mais 50 de fio, né, para o fio telefone, para instalar. Era choque toda hora, furar dedo, machucar dedo, mas compensava quando você ia para o ar. Teve uma ocasião, eu fiquei transmitindo de Santiago do Chile, e o Bail, o Altair Bail, que foi um dos mais brilhantes jornalistas daqui, ele em Cândido Abreu, fazendo um jogo no Operário com o time lá de Cândido Abreu, amistoso. Aí eu dizia assim, estou aqui vendo os Andes, aparecendo o sol, a montanha está cor-de-rosa. E aí em Cândido Abreu, como é que tá a coisa, Bail? Boa. Aí ele me xingava, pô, você tá aí, eu tô aqui, tá. Mas são coisas que aconteceram, né? E essa parte técnica, eu estava falando na viagem com o Daniel, esse celular aqui a rádio tem que ter um sistema chamado Aires. Então ela tem um receptor do Aires, o Aires, eu sou acoplado no Aires aqui, eles colocam o Aires aqui, falei da rua de Londres, falei do circo de Londres, falei do estádio, falei de Lille, estava dizendo, simplesmente liga o Aires, alô, e pau na máquina. E tá na mesa. Tá na mesa. A mesa coloca, modula e vamos que vamos. Quando o senhor começou a sua carreira, o senhor achou que ia fazer tantas Copas do Mundo? Não. O senhor achou que o senhor iria ser o brasileiro que mais foi em Copa do Mundo? Eu tinha uma paixão chamada Operário. Eu saía a pé de frente da igrejinha onde eu nasci e morei, e a pé atravessava o trilho,
Ali era o açougue do Schnickenberg, atravessavam a estaçãozinha ali, a pé até a Vila Oficina. Contam que eu fazia, eu não lembro disso, Daniel, e nem você, Marcelo, que eu irradiava ali o treino com caixinha de fósforo, latinha. Não lembro se fazia isso, honestamente eu não me lembro. Agora, esse negócio da Copa do Mundo é uma paixão que eles tiveram com eles, os dois, o Marcelo e o Daniel, com o Emerson, com o Ayrton Senna. E o futebol teve uma paixão porque na Copa de 70 não tinha a frescura que tem hoje. Hoje, para você entrevistar o Daniel, você tem que passar pelo assessor do assessor do assessor. Aí o Daniel fica lá e eu fico aqui. Eu não posso me encostar. No México, eu falava com o Tostão, Pelé, Clodoaldo, Ado, que era o goleiro do Londrina, foi para o Corinthians, foi para a seleção, Marinho, que era de Londrina, e um monte de jogadores, enfim. Então você tinha esse relacionamento que o Daniel e o Marcelo colocaram, com o Emerson. Mas o Emerson, tudo isso é simples assim, porque o cara que tem é simples. O Tostão era uma graça de pessoa. E é um cara que sempre um cara que era médico. Não por ser médico, mas como jogador era um cara normal, não tinha essa frescura. Eu quero dizer que não tem diadagem nesse negócio. Né? Então os caras são, hoje os mais novos são cheios de truque. Eu estava com dificuldade de entrevistar o Matheus Cunha, que está na seleção, está no futebol inglês. Aí eu, na coletiva que ele participou, eu disse, olha, eu não carreguei você no colo, mas eu vi você na escolinha do Curitiba. E o Paraná te abraça, deseja felicidade, papapá. A partir dali... Ele mudou. Mudou. É o caso do Hendrick. O Hendrick teve uma entrevista com ele, que todo mundo, Paulo Hendrick. Daí eu falei, acho que foi a última pergunta. Eu falei assim, Hendrick, você está preparado, ele tinha 17 anos, está preparado para enfrentar uma empresa que é chaca, enfrentar as Marias Chuteiras, a máfia do futebol, você com 17 anos, você já falou com a sua mãe, com o seu pai, você está estruturado para enfrentar essa guerra do mundo do futebol? Todo mundo me achou louco. Putz, ficaram loucos. Repercutiu mais de 3 milhões essa entrevista, essa pergunta para ele. E não no meu celular, não no meu WhatsApp, nas minhas coisas, mas no geral. Aí o Ender até hoje é o cara que disse que dá entrevista para mim. Mas não porque eu sou Osíris, eu sou um barra-bosta, sou o caboquinho aqui do Varanas. Mas porque eu trato o cara com respeito e com dignidade. Recentemente ele teve uma entrevista, você deve ter visto, o Daniel deve ter dado, porque o Daniel ri muito, né? E o Marcelo. Eu estava entrevistando uma entrevista coletiva, estava o Luiz Henrique do Botafogo e o centroavante, o Igor Jesus. Não, é Igor Jesus, tá certo. Aí eu disse, olha, parabéns, parará, e fiz assim, mas como eu estou falando para você aqui, para o Daniel, para o Marcelo. O Igor, como é que você vê o Peru? Nós íamos jogar o Peru 2 dias na frente. Aí quando eu falei assim, como é que você vê o Peru? Aí o Luiz Henrique falou para ele qualquer coisa. Aí esse cara ficou 5 minutos dando risada. O meu peru, que era o país, ele levou para o lado do outro peru da gozação. Virou piada. Entendeu? Aí eles ficaram... Eles ficaram 15 minutos dando risada. Eu falei assim, mas eu estou falando do Peru seleção, cara. Eu não sabia o que você estava dando risada, né, Marcelo? Nem passou na cabeça o peru deles. Né? Eles deturparam a situação. E isso aí deu mais de 4 milhões de visualização. Sim, não por mim, pelo peru, né? Top 10 jogadores da seleção brasileira, da história do futebol brasileiro. Pelé, 1. Reinaldinho Gaúcho, 2. Garrincha, 3. Garrincha foi... Fenomenal. É um Pelé gozador, fazia o que ele fazia. Tem muita gente, cara. Ronaldo Fenômeno foi bom jogador. Nós tivemos um meio de campo excelente. O Clodoaldo foi grande na Copa de 70. Na Copa do Japão nós tivemos um timaço, 2 laterais magníficos nós tivemos, por sinal esquerdo, o Roberto Carlos, o esquerdo Roberto Carlos, o Cafu direito, o próprio Carlos Alberto, lateral direito. Jairzinho na Copa foi magnífico. Então, se você for nominar muito, você comete muita injustiça. Nós nunca tivemos grandes goleiros, mas o Marcão que foi do Palmeiras foi excelente na seleção brasileira. Então é muita gente. Né? Todo mundo fala o Ronaldo Gordo. O Ronaldo Gordo era um cara de tiro. Era um Emerson Fittipaldi. Engatava a quinta e ia embora. Né? Mas, atrás dele tinha outros talentos. Tem um jogador que passou na seleção que é aqui do Paraná, aí do Norte, chamado
Hoje ele é técnico de futebol. Heriberto, não fugiu. Como é que foge o nome? Já me lembro aqui. Jogou no Atlético Paranaense. Cleberson. Cleberson. Esse Cleberson, na final contra a Alemanha, foi o melhor jogador do Brasil. Sim. Foi o melhor jogador do Brasil. Eu coordenava ali com o Rogério Amaral a Rede Pampa de rádio. E todo mundo votava, não, fulano é o Ronaldo, porque fez 2 gols. Vocês estão enganados, hein? Estavam cometendo uma injustiça. O melhor foi o Cleberson. Como foi a final da Copa da França? Eu até hoje não acredito que ele teve convulsão. Porque na Copa da França, nós tivemos muita facilidade. Vou falar de um cara aqui que o Daniel até falou na viagem, o Jorge Guirado, que hoje é um dos diretores da KTV em Cascavel. E tem rádio lá também e tal. Ele era o cara que cortava as imagens para a Bandeirantes. A Bandeirantes transmitia 24 horas a Copa. E nós estávamos ali onde o Brasil treinava, tem Leni, agora não fugiu o nome. E eu fiquei ali até meio-dia, no dia do jogo, Brasil e França. Todo mundo conversando, todo mundo na boa, bom, time definido, vamos embora. Quando eu cheguei no estádio, dava mais ou menos 40 minutos, e aumentou porque tinha muito trânsito, eu estava lá, eu e o Fernando Fernandes da Bandeirantes, estávamos batendo papo ali. Daqui a pouco estava o Álvaro Dias, que era senador na época, e você viu que a televisão está dando aí? Não viu, chegamos agora, que o Ronaldo não vai jogar. Ronaldinho não vai jogar. Não, Ronaldo Gordo. Ronaldo Gordo. Ronaldo Gordo. Sim, na época era Ronaldinho, né? Ronaldinho. Ele teve uma convulsão. Eu olhei pro Fernando, daí o Fernando já Bandeirantes ligou pro Fernando e a rádio já ligou para mim. Ó, o Galvão Bueno tá dando aqui na Globo que a Ronaldo não vai jogar. Puta, cara, eu saí agora de lá. Tava tudo bem. Tava tudo bem. Não, disse que não vai jogar. Menino novo? Não. Já tinham 17 anos. 19, eu acho. 19 anos. 19 para 20. Não, mas eu saí agora de lá. Não só eu, outros saíram. Então você vai pro ar. Então, bota aí, vamos ver. Ó, o que tá acontecendo assim, a Globo tá dando lição essa que o Ronaldo vai jogar. Disse, olha, não vou desmentir a Globo, né? Porque a Globo era dona de tudo. Continua. Aí eu disse, olha, na minha opinião, vai jogar o Ronaldo, porque o Ronaldo estava inteiro, não aconteceu nada, almoçaram, começaram a almoçar e nós vamos para cá. Não tem essa história. Bom, jogou o Ronaldo, não porque eu disse, porque realmente a convulsão teria sido. Eles davam que ia jogar o Edmundo, não sei se você lembra disso, né? Edmundo, né? Tava Edmundo. Edmundo animal. Animal, o bad boy. Né? Disse: olha, o time é esse. E o time que eles tinham dado para nós, não que eu inventei o time. Aí jogou o Ronaldo. E aí não jogou. Ele entrou em campo e não jogou. E aí nós perdemos 3-0 numa jornada felicíssima do Zuzu, né, o Zidane. E eles mandaram um jogo, deram um banho de bola no Brasil e ganharam. Aí saímos do estado, tá, vamos jantar agora, tá todo mundo estourado, né? Vamos jantar. Aí eu entrei num restaurante chamado Pina. Pizzaria, restaurante Pina. Entrei lá e eu tava com a camisa do Brasil, não tinha outro jeito. Aí quando eu entrei, todos aplaudiram o Brasil e diziam: a França é campeão do mundo, mas o Brasil é melhor. Poxa vida. Assim, troço de arrepiar, para emoção, né? O Daniel vive isso, mais do que eu, porque no automobilismo é mais compacto isso, né? Aí o cara levantou e falou em francês comigo, daí eu falei: calma que vai ter um tradutor aqui para dizer o que você quer. Ele queria trocar a camisa que eu tava com a camisa da França que ele tava. Aí foi... Trocaram a camisa. Trocava a camisa. Bonito. Então, esse relacionamento, esse fato que você pediu, é significativo pela emoção que você vive. Então isso me levou a 13 Copas do Mundo. É repetido essa emoção. Eu tenho mais ou menos umas 18 Copa América, mas a Copa do Mundo é diferente. Temos essas fases classificatórias de seleção. É lindo, né? Você vive e tal, mas você sabe que você vai classificar porque nós jogamos com 10, dos quais 6 são ruins, né? Como agora o Brasil vai entrar em quinto lugar porque os outros são ruins, não porque o Brasil tivesse mérito nessas eliminatórias. Então você vive uma emoção bem diferente. A hora que toca o hino nacional, Daniel... arrepia. Tem um troço assim, você é isso. Recente no Equador, eu sempre levo um caderninho com o hino, né? Porque o hino nosso é complicado para você cantar, né? Ainda mais porque eles enxugam, né? Sim. Só tem a primeira parte, né? Eles cortam, né? E eu fico ali cantando. No Equador, o cara levantaram e veio me cumprimentar. O senhor está cantando um hino, o senhor é um patriota. Eu não sou patriota nada. Eu sou um brasileirinho que tem que cantar. Era pouca gente, né? Eles mandaram no estádio. E o Equador estava na nossa frente e surrou nós, inclusive, depois, né? Mas, enfim, são emoções que você repete, mas que você não cansa de convivê-las.
Por exemplo, agora tem 2 amistosos agora. Março, dia 26, em Boston, e dia 31 em Orlando. França e Croácia. Dali sai o time que vai para a Copa do Mundo. Dali você vai dizer assim, estou aqui com o Daniel. Daniel, vai convocar o Neymar ou não vai? E aí? Você está pronto? Eu estou achando que ele vai. Neymar vai ou não vai? Eu acho que ele vai. Eu, pessoalmente, acho que ele deve ir. Desde que, como diz o Ancelotti, está 100%, o carro está equipado, o motor está jóia, tem gasolina, tem tudo aí, tá. Então ele pode ir. Nós precisamos de um líder. Nós temos um líder, só o Casemiro. Mas o Casemiro já está nos estertores. Mas é o grande homem da seleção e do Carlos Ancelotti. Então, o Neymar, se passar ele vai jogar para o Santos esse final de semana ou na outra semana. Se passar no teste e fisicamente se apresentar bem, pode anotar, ele vai ser convocado. Muru, Ayrton Senna ganhando o GP Brasil. Nossa. É um gol do Brasil em final de Copa do Mundo, né? O povo vai ao delírio. Interlagos com 150 mil pessoas naquele Fiquei dia. arrepiado, veio abaixo. Não, loucura total, porque ali é o seguinte, o Ayrton já vinha batendo na trave há muito tempo, né? Já tinha dominado o mundo. Exatamente. Ele estreou como profissional. Ele estreou na McLaren em 1988. Quer dizer, já era um carro em Jacarepaguá. Carro que podia ganhar o GP Brasil. E ele tinha tudo para ganhar, né? Não deu em 88, não deu em 89 também, de McLaren. Quer dizer, pô, já perdeu 2 pênaltis, né? Aí vai para São Paulo, 90, na Kajima. Ele ia também ganhar a corrida, na Kajima deu aquela trancada, bateu no carro dele, tirou ele da corrida. Aí, finalmente, 91, a primeira vitória, que foi aquela que o carro também quebrou lá embaixo, né, na reta oposta, que a torcida invadiu, tirou ele do carro. Ele não conseguia segurar o troféu, porque ele estava com o carro... e o carro tinha quebrado a caixa. Ele estava só com a sexta marcha? Estava só com a... estava com a quarta... ele estava com uma marcha alta, então o que acontecia? Na reta ele ia bem, chegava no miolo, o carro quase apagava, porque ele estava... É coisa que você andar na rua aí com o teu carro em sexta marcha. Além do talento, o motor com 1000 cavalos aí ajudou. 1000 cavalos, exatamente. Não, mas ele tem que fazer assim um esforço sobre-humano. E ele falou, pô, tem que ganhar. É hoje ou nunca. Ele falou, posso morrer aqui nesse carro, tanto é que ele saiu todo... com espasmos, torcicolo, com tudo, eles não conseguiam sair do carro, né? E foi assim aquela epopeia, né? Porque a torcida invadiu, pularam todo o alambrado, invadiram, tiraram ele do carro e foi assim uma final de Copa do Mundo. Depois em 93, que foi o último ano dele, que em 94 ele veio a falecer, embora tenha sido o penúltimo GP Brasil, né? Que também foi uma vitória relativamente tranquila e... famosa, porque ele foi pro lado de fora do carro, com a bandeira, né? Lá num Tempra Turbo, né? Sim, e em 94 também, ali ele já começou a sentir o problema ali, ele rodou, né? Lá na junção, quando entra para a reta, porque é o seguinte, ele já tinha tido a primeira corrida do campeonato, Aida, Japão, corrida 1. Fez a corrida, deu Schumacher. A segunda no Brasil ele tinha, de qualquer forma, e a questão também ele está correndo em casa e... Com o carro que ele queria. Com o carro que ele queria, só que o carro não estava funcionando. Não era o mesmo carro, O carro não né? funcionou. O carro não funcionou, ele deu um pulo do gato errado ali nessa ida dele para Williams. E ali começou o predomínio da Renault, que o Schumacher ganhou e foi bicampeão com a Renault. Então ele não ia conseguir segurar o Schumacher aquele ano. E ele também foi ao extremo ali, dificilmente ele errava, né? E ele deu uma errada ali, ficou na curva da junção, aí a próxima corrida já era, acho que daí foi Imola, a terceira, porque também ele já estava pressionado, ele estava assim, pressionado psicologicamente. A Galisteu disse no documentário, eu preciso ganhar, eu não ganhei nenhuma. Sim, o alemão já ganhou, eu preciso ganhar. Não, e ele sabia que ia ser uma parada dificílima com o Schumacher aquele ano. Então, assim, esse ano, a morte dele também foi assim, teve um pouco do componente do psicológico afetado, né? Afetado. E ali também em Imola, ele o Schumacher, primeira fila, né? E daí ele passou o Schumacher, aí o Schumacher tem
fatídica imagem, né, que, ó, da câmara do Schumacher, ele saindo e indo para Tamburello, né? Então... Ele tinha a necessidade de ganhar, mas você, vendo a torcida acompanhando, vocês acreditavam nessa primeira vitória dele ou não? Em 91, nessa... Primeiro sim, não, sim. Ele estava, assim, com a corrida na mão. E ele já era um campeão. Sim, nas voltas finais, quando deu esse problema que quebrou a caixa, aí foi meio tenso na torcida, porque todo mundo viu que o carro não estava legal. O carro não estava e ele estava se segurando no limite, no limite, e a gente estava vendo a hora que o carro ia encostar no acostamento e ia acabar a corrida para ele, né? Mas no início assim estava tranquilo, a gente sabia que aquela corrida ia ser a dele, ele ia ganhar a corrida. Só não sabia que ia ser tão difícil como foi no final, né? O Edmundo, o senhor disse que era o bad boy do futebol. O Piquet era o bad boy da Fórmula 1? Não, isso aí é muita lenda. O Piquet era assim, um cara que... O que aconteceu com o Piquet foi o seguinte. O Piquet é um piloto de Brasília, um brasiliense. O Piquet é natural de Brasília. Ele nasceu, na verdade, no Rio de Janeiro, mas cresceu, ele se intitula um brasiliense, né? É que ele fala que o Piquet brinca assim, olha, eu usei toda a minha carioquice, né? Tem uma história famosa contra Ayrton Senna. Como é que era o Piquet? Você que estava lá acompanhando a Fórmula 1 e viu o Piquet correr? Não, ele era cheio das malandragens, né? Cheio das malandragens, para tirar um proveito, para desestabilizar o outro. Tanto inteligente. Inteligentíssimo, né? Tinha muitas sacadas no carro, super conhecedor da parte mecânica do carro, porque ele era um cara que estudou a mecânica, né? Ele era um cara assim, todo mundo acha, pô, o cara chegou na Fórmula 1. O pai dele foi ministro da Saúde em Brasília, por isso ele morava em Brasília, o pai dele foi deputado federal, foi ministro da Saúde. Só que ele, aos 17 anos, ele foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, estudar lá, 1 ano. E o pai dele era linha dura, embora fosse... Não dava trégua para ele, né? Não dava colher de chá. Então lá o que ele fazia? Ele estudava e fazia, diz que na escola que ele tinha lá de tarde, era curso técnico. Era aula de manhã e à tarde curso técnico. Então ele fez curso de mecânica, aprendeu muita coisa, soldar, a prática da parte mecânica. E com isso ele adquiriu muito conhecimento mecânico. Quando ele voltou para o Brasil, que começou a mexer com kart e coisa, ele mesmo fazia as coisas dele porque ele tinha um conhecimento mecânico, ele não terceirizava pro mecânico mexer no equipamento dele. Ele mesmo fazia. Então ele tinha assim um conhecimento que os outros não tinham, que você tinha que passar para o mecânico, o mecânico fazer para você. Ele sabia exatamente o que eu precisava. Para quem não sabe, a telemetria não existia, gente. Não existia telemetria, exatamente. Ele ia no olhômetro e no feeling. Ele era um cara que tinha um feeling muito apurado. O Piquet era um grande acertador de carro. Grande acertador de carro. Então, assim, dos pilotos brasileiros, até tirando... Se você me perguntar qual foi melhor dos três, o Ayrton foi o mais rápido, sem dúvida nenhuma. Ele era um cara assim, rapidíssimo. O carro estava pronto, mas ele não era um grande acertador como o Piquet era. O Ayrton pegava um carro bom, um carro super preparado, um carro pronto, já sentava em cima, não tinha para ninguém, né? Mas ele, assim, para pegar um carro com defeito, com dificuldade e colocar numa posição de ganhar, como o Piquet fazia, não tinha. E o Emerson era o mais cerebral. O Emerson sacrificava uma vitória, deixava o cara passar, chegava em segundo pensando no campeonato. Ganhava o campeonato, era um cara cerebral. Constante, um cara constante. Então, assim, eu junto essas 3 atributos de cada um para dizer o piloto perfeito. Então, eu não me atrevo a dizer para você o Ayrton foi melhor, ou o Emerson foi melhor, ou o Piquet foi melhor. Cada um teve o seu grande... Agora o Ayrton, né, pegou aquilo que eu estava comentando com os Osiris na estrada, ele teve... Aí voltando à questão do brasiliense, ele não tinha o apoio da imprensa, né? Porque a imprensa, São Paulo e Rio, apoiavam muito naquela época. Quem competia com ele na mesma época, lá na Inglaterra, era o Chico Serra. Uhum. Então na Folha de São Paulo saía lá. Chico Serra chega em 3º lugar e vai ao pódio na prova em Silverstone. E o Piquet tinha ganho a corrida, só que não saía que ele ganhou, mas que o Chico Serra foi o 3º e subiu no pódio. Então a imprensa de São Paulo, e ele tinha essa bronca. Então por isso que todo mundo falava que ele era bad boy, ou troféu limão,
porque ele não bajulava a imprensa, não bajulava porque os caras sacaneavam ele, falou, porra, agora que eu tô aqui dentro, agora eles vêm falar comigo, agora eles querem que eu trate bem. Então foi isso, entendeu? Ele não fazia questão nenhuma. Né? E aquela ultrapassagem do Piquet em cima do Senna, que ele faz um Fórmula 1 com 1000 cavalos, dá aquela andada de lado igual um kart. Hungria, exatamente. Aquela foi uma coisa de gênio, né? Aquela só um gênio para fazer aquilo ali. E ele fala, né? Eu vi entrevistas dele, ele fala que ali ele foi pro tudo ou nada e que se o Ayrton tirou o pé para que eles não batessem. Se o Ayrton não tivesse o pé, ia parar os dois lá no muro, no alambrado, lá no muro. Porque ele tentou por dentro, o Ayrton fechou. Ele veio na outra volta também, o Ayrton estava dando todo o indício que por dentro não ia deixar ele passar. Ele falou, bom, a única solução que eu tenho é uma coisa louca, né? Você tentar passar por fora, porque se o cara que está por dentro dá uma escorregada, você joga no mato, né? Ele falou, mas eu vou por fora, né? E foi, só que é que nem se falou, pô, um carro de 1000 cavalos no final da reta, chegou lá na freada a 280 por hora. Segurar na mão igual um kart. Segurar e ir levando, né? Dando aquela contornada no carro, para o carro não sair e ele voltar na frente. Então, quer dizer... Coisa de gênio. Foi coisa de gênio. Foi considerada o gol de placa da Fórmula 1. Foi só ultrapassar. Foi a maior ultrapassagem da história. Cara, o Piquet... Não, ele foi um piloto assim muito... E fora as outras sacadas que ele tinha, né? Por exemplo, ele foi o inventor do aquecedor de pneus, né? O Gordon Murray, é isso? O Gordon Murray era engenheiro, mas ele conta que depois o Gordon Murray quis capitalizar, mas na verdade a invenção foi... Porque era assim, era muito frio lá na Inglaterra. Frio. Você já foi diversas vezes na Inglaterra, em época de inverno, um frio. E os carros vai correr lá a 0 grau, a temperatura até esquentar o carro. Até esquentar o carro. Então o pessoal ficava com o carro ligado no box, esquentando para quando fosse para a pista o carro não falhasse, porque estava frio ainda. E eles pensaram, pô, tudo bem, estamos aqui todo mundo esquentando o motor. Mas e os pneus? Para você esquentar o pneu do carro... É 2, 3 voltas? Mais, né? Demorar umas 4, 5 voltas e... Né? Você com o pneu frio, o carro não dava rendimento. Aí eles tinham lá um aquecedor que eles punham lá no box para se esquentar. Um dia ele teve a brilhante ideia. Falou, pô, por que nós não fazemos aqui, bolamos uma caixa aqui, um negócio, pôs esse aquecedor, tipo esse aquecedor nosso de casa, de esquentar ambiente, e fazemos essa caixa, esquentamos o pneu e já saímos com o pneu quente, né, cara? Olha, deu outro, né, cara? Ele falou, quando eles inventaram Juntou isso aí... todo mundo. Ele, na primeira volta ele já passou 15 segundos na frente do segunda volta, para os caras esquentarem os pneus, quando foram chegar perto dele, ele já estava fervendo. Meia pista na frente, saiu com o pneu quente. Estava fervendo. Isso não era contra o regulamento, quer dizer, isso aí foi uma genialidade dele. Pulo do gato, e ele faturou o campeonato de Fórmula 3 lá, assim, ganhou vários. Depois o povo aprendeu, né? Descobriram, o segredo, mas ele ganhou muito. Então ele tinha assim muita sacada, muita tirada, né? Muita genialidade. E o conhecimento de mecânica. Então ele via o carro, ele ia lá, fuçava, falava com os engenheiros. Ele falou também uma questão de freio. Todo mundo freava em Monza, e em Monza as freadas são violentas. Chega muito rápido, a freada é violenta. E com isso o carro arrastava muito e você perdia tempo com o arraste. Aí ele chegou para os mecânicos e falou, faz o seguinte, pega a pinça do freio, corta pela metade, deixa o curso do freio bem curto. Mas ele falou, mas eu também saía com cãibra do carro, porque ele chegava em cima da curva e enfiava o pé com tudo. E o carro não travava, porque não tinha aquele curso todo da pinça do freio. Ele chegava e freava em cima e nessa ele tirava 3 segundos. Subia no freio. Subia no freio, literalmente. Saía com cãibra na batata da perna de enfiar o pé direito no freio. Quer dizer, isso aí também tudo uma sacada, uma invenção dele. Chegou para os caras, mexe assim no freio. Então, assim, genialidade, né? É um piloto genial. Marcelo, como é assistir o Grande Prêmio de Mônaco? Esse falo para você, vamos falar assim, a parte, né? Eu fui em 2005 para Mônaco, né? É uma sensação assim, daí vai até Paris, daí, né? Daí a gente fica em Nice, né? Do lado praticamente ali, daí, né? Então é uma coisa assim fabulosa, né?
a gente pensa assim, vamos falar, é o rico pobre, né? A pessoa que sai, né, seus Íris, daqui, digamos, do Paraná, você vê cada carro, cada coisa assim espetacular aqui e tal, e você chega em Mônaco e você fala assim, mas como eu sou pobre, né? Porque lá, felizmente, né, pessoas que moram lá só são pessoas aí abastadas aí, né? São pessoas assim que têm aí sua conta bancária acima de tudo, né? Então são iates diferentes, são apartamentos diferentes, digamos, é um município, é um estado, daí, basicamente, sim, né? Que é restrito, né? A pessoa fala, sei lá, eu não sei se é comprovado isso aí, mas a pessoa tem que depositar X mil euros, para ele abrir uma conta tal, e ele ser eventualmente, digamos, um cidadão de Mônaco. De Mônaco. Sim, né? Não é para qualquer um. Com certeza, né? Muru, como é que você conheceu o Carlo Gância? Essa foi boa, né, Marcelo? Essa foi uma história sensacional. Nós estávamos lá no camarote do Tamas, lá em Interlagos, que é um camarote do organizador do Grande Prêmio. Tamas Rorroni. O Tamas Rorroni. Que você conheceu também, Conheci, né? estive lá com vocês. O Tamas, a gente levou você lá. O Tamas Rorroni, ele era o sócio do Bernie Eccleston no Brasil, porque todo Grande Prêmio tem o organizador, né, e o promotor. Então o promotor aqui no Brasil era o Tamas, sócio com o Bernie. E nós fomos lá nesse camarote. Tava eu e o Marcelo lá, daí nós estamos lá na sexta-feira assistindo treinos, eles tranquilamente sentados numa mesa lá, tomando um espumantezinho que rola ali só do bom, né, e do melhor. E os monitores, né, os monitores passando o treino na TV. E nós ali na mesa, daqui a pouco para um cidadão, 2x2 mais ou menos, assim, na frente da televisão, fica olhando e tapou totalmente a nossa visão na boa, meu, um guarda-roupa, né? Aí eu falei, pô, Marcelo, e esse cara aí, cara? Eu falei, não, vou levantar lá e vou bater nas costas dele e vou dizer, por favor, né? Não é só para você, né? Aí ele ali olhando, né, o monitor, eu cheguei nas costas dele, bati e falei, desculpe, senhor, está nos atrapalhando, nós estamos sentados ali, ó. Eu falei, não, pô, pelo amor de Deus, me desculpe, posso sentar ali com vocês? Era uma mesa dele. E esse cara era o Carlo Gância? Sim. Esse cara era o Carlo Gância. Porque também é muito amigo do Tamas, do Bernie. Ele teve equipe de Fórmula 1, né? A Forte Corse, ele com o Abílio Diniz eram os donos da Forte Corse, né? E dono de equipe de Fórmula 1. Aí, não, pode sentar conosco, venha, claro. Aí sentamos ali e ele começou a conversar, nos apresentamos, aí ele falou, eu sou o Carlo Gância. Eu falei... Quem? Já me deu um estalo, né? Eu falei, e o pai dele, que era o Piero Gância, um italiano, vieram da Itália para o Uruguai, eles tinham uma bebida que é muito famosa. Na Argentina tem, eu vi lá agora recentemente, que no Brasil não tem mais, que era o concorrente da Martini. A Martini italiana, o Gância. O Gância um cinzano? Um cinzano, um Martini, esse tipo de bebida. Martini Bianco. Martini Bianco, o Gância. Sim. Então eles vieram da Itália, eles eram italianos, tudo, vieram implementar. Aí eles venderam para a Martini, a Gância, a bebida Gância na Itália. A Martini comprou deles e colocou eles na América do Sul como representante da Martini. Por isso que o José Carlos Passi, a Brabham, tinha o patrocínio da Martini. Já estava o Gância na parada. Aí o Gância conosco ali na mesa, e conversa vai, daí ele contando. O pai dele, que foi o Piero Gância, foi presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, que trouxe o primeiro GP Brasil para o Brasil, pela influência que ele tinha na Itália, com o Ferrari, com a Nata. Ajudou a trazer o Grande Prêmio para o Brasil. Intermediou porque ele tinha muita influência na Europa, né? Então o seu Piero Gância, o pai dele, fez todos os esforços, as tratativas para que o Brasil tivesse uma etapa. Então foi o responsável. Então é assim, uma família que tem uma importância... Credibilidade aí, no automobilismo brasileiro fantástica, né? E ele estava me contando, a mãe dele corria de corrida de automóvel, de carro, inclusive correu aqui, os Íris devem lembrar dessa corrida que teve inauguração da rodovia do Café, que saiu de Londrina e ia até Londrina, de Curitiba a Londrina, inauguração da rodovia do Café. Olha que legal. E a mãe dele capotou ali no Rio dos Papagaios.
Então tem Capotou história. uma Alfa. Celso Frari também. Não, várias, né? O Celso Frari, correram essa corrida. E eles eram lá de São Paulo, e a mãe dele piloto. A mãe era piloto também, a mãe dele. Então, assim, um cara, gente finíssima, gente boníssima, simpaticíssimo, né, Marcelo? Fizemos uma grande amizade. Meu amigo, Nossa até hoje, Senhora. converso com ele semanalmente pelo WhatsApp. E daí o seguinte, ele falou assim para mim, começamos uma conversa, eu sou do Paraná. Daí ele falou, você conhece alguém lá no governo do Paraná? Eu falei, conheço o governador, a gente foi piloto junto, o Beto Richa. Ele falou, você consegue uma audiência lá com ele, para conversar com ele lá? Ah, consigo, falo com ele. Não, preciso conversar com o governador, você me arruma uma audiência? Arruma, então tá bom, daí trocamos Os telefone, os contatos, aquela coisa, e a corrida lá no Brasil, aqui no Brasil foi em outubro, que normalmente é, né? Em janeiro ele me ligou, ó, posso ir? Aí falei lá com o gabinete do Beto, não, pode, marca aí, dia tal. Dia tal, ele veio, fui buscar no aeroporto, levei lá no Palácio, ele queria conversar com o Beto sobre isso ninguém sabe, foi uma coisa que não vazou essa notícia. Eles queriam trazer a Fórmula Indy para Curitiba. Poxa, a Fórmula Indy em Curitiba. Lá no Autódromo de Pinhais. Que foi uma época que eles não estavam querendo fazer mais no Ibirapuera, não estava dando certo, naquela que eles faziam de rua aqui em São Paulo. Então eles queriam trazer para um autódromo. E o autódromo de Curitiba era um autódromo com todas as credenciais, as especificações. Aí saímos lá do Palácio no meu carro, fomos lá no autódromo, liguei lá pro dono do autódromo, mandou abrir o autódromo um dia de semana. Sim. Entramos na pista, andei com ele, a pista, para aqui, quero tirar foto. Tirava foto da curva, dos guarda-reio, dos box, mediu os box para mandar para o pessoal da Indy para... Então já tivemos o Carlo Gância em Curitiba. Curitiba, lá no autódromo. E aí o seguinte, só que o governo teria que entrar com uma coparticipação, era um investimento muito alto, porque todo o circo da Fórmula Indy vem nos aviões, nos cargueiros. Primeiro tinha que descer no aeroporto Afonso Pena, tinha que ver se a pista comportava para trazer o equipamento todo. Daí comportava, vimos lá também com a Infraero, poderia, mas enfim não acabou não viabilizando economicamente de trazer. Mas estivemos perto de ter uma corrida aqui. Aí ele me convidou até, o Marcelo ia junto também, acabou não podendo, né, Marcelo? Não sei, Fórmula Indy, né? Para ir assistir a 500 milhas de Indianápolis, Indianápolis, Estados Unidos. Aquela milhas. que você me trouxe o boné do menino que venceu. Sim, do japonês. Do Takuma. Do menino eu trouxe para o Mauro do Lace, que venceu outra. no sábado, sei, a prova. A Indy Light. A Indy Light ganhou a corrida no sábado à tarde. Sim. Matheus Leist. Aí fui lá, Osíris, eu e meu filho, tratamento VIP. Pensa um cara que manda em Indianápolis, esse Carlo Gância. O Ezio estava lá também. O Ezio, ficamos lá, uma turma dos brasileiros lá. Ficamos num camarote, para você ter uma ideia, lá em Indianápolis, onde estava o vice-presidente da República dos Estados Unidos, o segundo homem mais forte do mundo. Nós estávamos no camarote do cara lá, que era lembro, você me contou. O Pence, que era o primeiro vice do Trump. No governo Trump 1 é o Mike Pence. Ele era o vice porque ele estava em Indianápolis porque ele era governador do estado de Indiana, foi prefeito de Indianápolis, então todo ano ele está lá. Todo ano ele vai porque ele é o reduto dele lá, né? Ele é prata da casa. Prata da casa, é de Indiana. Então estava na corrida, entrou aquela limusine preta da presidência. A besta. Aquela entrou, ele deu a volta na pista. Você imagina um autódromo, Osíris Nadal, 400 mil pessoas, é Ponta Grossa inteira. É uma Ponta Grossa inteira num autódromo, numa corrida. Uma coisa assim, de outro mundo. E devo ao Carlo Gância. Isso me levou lá com a credencial, Marcelo, em toda a área do autódromo, na área mais privada, dentro da pista. Beijei lá. Uma da tradição de você, quando você vai em Indianápolis, a linha de chegada mantém-se como era de tijolinho, não é asfaltada. Toda a pista é asfaltada. Aí tem uma faixa assim de 40 centímetros, que é onde é a linha de chegada, eles mantiveram no tijolinho. E a tradição de todo piloto, todo mundo que vai lá, é chegar ali, ajoelhar e beijar aquele. E eu beijei o tijolinho lá. Tem uma foto lá. Sentiu a emoção de ganhar a prova, tá vendo? Viu só? E outra coisa também, que é engraçada, assim, que aconteceu lá, foi assim, eu levei uma bandeira de Ponta Grossa para fazer o que você fez lá
No México. No México. Eu levei e falei, se eu ganhar um piloto brasileiro, porque nós aqui. estávamos ali no pódio. Tô aqui. Tô aqui, vou levar a bandeira de Ponta Grossa. Vou dizer pro cara, ó, Ponta Grossa, como diz o Osiris Nadal, Ponta Grossa até braça. Né? Nós achávamos que ia ganhar o Hélio Castro Neves. Estava com tudo para ganhar aquela corrida, chegou em terceiro. Estava muito bem. Castro Neves. Então eu já estava com a bandeira de Ponta Grossa. Aí eu estava com meu filho lá, aí chegou lá no meio da pista e eu desfraudei a bandeira de Ponta Grossa para pôr na reta lá, no retão, nos tijolinhos, pôr a bandeira, né? Aí chegou 2 seguranças correndo, veio no meu pescoço e tomou a bandeira, né? Pediu para eu guardar. Daí meu filho fala muito bem inglês, né? Perguntou, mas o que está acontecendo? O cara falou, não pode aqui. Mas por que não pode? Ele falou, bandeira do que é isso aí? Eu falei, isso aqui é bandeira da minha cidade, Ponta Grossa, no Paraná, capital cívica do Paraná. Se você não sabe o que é, a regra lá é não deixa o cara expor alguma coisa, porque pode estar incitando, pode ser do movimento ultra radical. Não pode. Então daí o cara falou, não, guarda essa bandeira, não vou te tomar, guarda a bandeira. Aí nós tiramos lá na sala de imprensa, eu desfraudei a bandeira lá e tirei uma foto. Ponta Grossa presente na maior prova do planeta. Isso não é para quem quer, viu? Manuel, isso é para quem pode. Esse tem história para contar. Olha aí, falou o professor aí, olha só. Isso é. Eu vejo isso aqui, o Daniel, eu contato com o Daniel já há uns 2 anos que eu tenho no celular. Mas quando eu vejo as coisas dele, aquele negócio, esse cara é saco roxo, né? Assíduo. Vai. Assíduo de Fórmula 1. Outra coisa, Marcelo, o Osiris vinha falando para mim na estrada, estava contando para ele do Reginaldo, que o Reginaldo entrou pro Hall da Fama. Isso que eu ia perguntar, a tua amizade com o Reginaldo. O Hall da Fama o jornalista esportivo que cobre mais de 750 provas ao vivo, entra pro Hall da Fama da Fórmula 1. Da FIA. Vão lá numa homenagem, ganha um troféu, um anel também. Um anel, ele faz parte do Hall. E o Osiris Nadal, nosso pontagrossense do Varanas, faz parte do Hall da Fama também, da FIFA. Tem uma credencial eterna. Que é o maior número de Copas do Mundo transmitidas. Isso é por sorte, né? Tem méritos, então, mas é por sorte. Como ele está na mesma proporção do Reginaldo Lema. O Osiris está para o futebol como o Reginaldo está para... Inclusive o Reginaldo, agora no final do ano, né, Mururo, no Grande Prêmio de Interlagos, ele foi lisonjeado pelo Dominicali, né, que é o presidente da FIA, daí mesmo, né, com o que ele ficou, ele digamos, está apto a adentrar em todos os grandes prêmios do Brasil. Vitalícia. Uma credencial permanente. Vitalícia. Recebeu uma vitalícia permanente. Onde ele for no mundo, ele vai ter aquela... Ele completou 50 anos. Um Eurocard. Um black. Eu me lembro do Reginaldo, não sei se vocês dois vão lembrar, mas eu me lembro de estarmos dentro do box da Ferrari, nós. Sim. Inclusive, depois de dar um oi pro Jean Todt, na época, pro Bernie também, pegar uma aguinha lá na geladeira vermelha da Ferrari. Eu pedi para tirar uma foto com o Galvão Bueno, que eu tive há um mês antes do GP, né, do Brasil, na casa do Galvão Bueno, fazendo uma entrevista com ele para uma revista de golfe. E eu me lembro de pedir essa foto, o Reginaldo olhar para nós, olhar para a câmerazinha e falar assim, olha, essa não é uma xeretinha, né, Galvão? Essa dá para tirar a foto, né? Foi muito simpático, eu nunca vou esquecer. Ele é um gentleman. O Galvão estava falando para os Osiris conhece bem o Galvão também. Ele tem uma certa antipatia do povo, mas ele é boa gente, né, Marcelo? Lá assim, no ambiente fechado ali, que não tem todo aquele assédio, o povo puxando, ele conversa de boa, como esse exemplo que você acabou de dar, né? Eu me lembro do Galvão falar assim, Reginaldo, esse menino aqui me apontou, falou, esse menino fez a melhor entrevista da minha vida. O Reginaldo olhou para ele e falou assim, ele foi o único que não falou mal de você, então. O Galvão mudou muito, né? A vida ensina isso, né? É que nem jogador de futebol. Hoje na seleção tem muita gente nova que está com uma máscara impressionante. Sim. Aí você pega o Casemiro, putz, é arroz com feijão. Né? E isso a vida vai te ensinando. É que nem radialista, né? Radialista, tem muito radialista metido a besta. Porra, eu sou fulano, eu sou Beltrano. Amigo, você não esqueça que você é funcionário de uma empresa. Se a empresa resolver te mandar embora, tchau e benção. Manda hoje. Manda hoje, não tem conversa mole. Então você esqueça que você
é o bambambam, que não é bem essa história. Faça teu trabalho, respeite os outros, né? E toque tua vida. Agora, só dizer bem, não, porque eu sou o José das Couves, não Acho que a funciona. simplicidade, né? Hoje, qualquer pessoa, mesmo que tenha, né, ou que não tenha, né, acho que ela tem que ser humilde, né? Acho que sendo humilde, ela chega em qualquer ponto, que nem diz o velho ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, mas a pessoa primeiro tem que ter simplicidade. Isso é ponto fático já daí, né? Uma coisa que eu tenho notado e gostaria que o senhor me dissesse como era no futebol. Tinha esse pessoal que hoje é tatuado, cheio de brinco, cheio de cortes diferentes de cabelo, que eu vejo isso tanto no futebol como na Fórmula 1. Na Fórmula 1 me lembro de não ter. No futebol tinha também ou não? Nunca. O grupo da seleção de 70, de 82, só para citar duas, ele não tinha. Depois começou esse negócio de piercing, né? Bota no nariz, bota na língua, bota no ouvido. Aí começou a aparecer as pinturas. Tem jogador que pinta do pescoço até o tornozelo. Mas os bons jogadores, você não vê muito isso. Cristiano Ronaldo não tem nada, nem tatuagem, né? Nada, nem aparece. E é um cara que você vai conversar com ele, é o Daniel, é o Marcelo. Não tem frescura. Consegue. Nada. Já conversou com ele, seu normal, Osiris? no treino da seleção portuguesa. Marcelo, quando da ampliação da Heineken aqui em Ponta Grossa, eu tive o prazer de conhecer a Charlene Heineken, né? Charlene de Carvalho Heineken, que é casada com um brasileiro. Diz que você conhece um embaixador aí da Heineken. Ah, sim, a gente teve uma passagem num grande prêmio e tal, daí, né? Ele é o embaixador, tipo, vitalício, né, da Heineken. É o seu Jack Stewart. Mas esse é Sir Jack Stewart, né? Sir, já. Rainha condecorou. É uma pessoa assim também, já tá com a sua idade avançada e tal, né? Mas tem um lema, né? Ele foi tricampeão, né? Sim. Né? Então, o cara que hoje ele é embaixador, né, digamos, mundial da Heineken. Onde está tendo grande prêmio, geralmente ele está. Agora, com a sua idade avançada e tal, nós tivemos uma passagem daí, como a gente estava, eu, o Daniel e mais outros amigos e tal, a gente estava no camarote da Heineken, no grande prêmio de Interlagos e tal, e a gente começou a tomar um chopp e tal, daqui a pouco o Daniel daí falou, quem que tá sentadinho ali? Eu falei, não vi não, é o Jack Stewart. Ele tava tirando um cochilo, tipo uma cesta depois do almoço daí, né? Tipo paraguaio, assim, daí, né? Como ele não estava dirigindo, estava degustando uma ali Heineken. dormindinho, quietinho, daí daqui a pouco chegou uma assessora, alguma coisa, bateu no ombro dele e tal. Vamos começar agora a trabalhar, né? Tava assim, né? Vestido a caráter e tal, daí, né? Aquele escocês daí, Escocês, né? aquela Roupa xadrez. Roupa xadrez, tudo Heineken e tal, né? Tava piochado. Tava piochado, né? Então são as passagens que a gente vê assim daí na Fórmula 1, né? É uma coisa assim atípica, né, do mundo que a gente convive diariamente, né? Então a gente vai sempre, às vezes a gente ia sempre na quinta-feira e tal. Hoje atualmente a gente já sai na sexta-feira cedo, pegamos o primeiro voo basicamente de Curitiba e tal, e passamos lá seus 3 dias daí. Eu falo pro Muru, eu não sei como é que você aguenta tanto de rodar, rapaz, né? Se a gente for para contar os quilômetros que a gente faz no box lá, dentro de Fórmula 1 diariamente, dá 10 quilômetros, basicamente. Né? Mas isso está no sangue da gente, né, Mauro? Então, Sim. Sinceramente, a gente vai com gosto. Né? Quem gosta, vai gosta. Para se aproveitar, né? Agora a gente levou as filhas daí também, né? Esposa e tal. Então, é uma coisa que elas nunca mensuravam o que era um grande prêmio de Fórmula 1, né? Os motores roncando, digamos, a tecnologia avançando, né? Cada dia mais, que a tecnologia que era de Fórmula 1, ela vai andar num carro futuramente. Ela vem composta de várias coisas para se agregar num carro de... A indústria automobilística. Ela sai do laboratório da Fórmula 1 para o dia a dia dos carros. Com certeza. Muru, você tem uma história engraçada aí com o Senna versus Piquet. Conta pra gente. Então, essa foi uma clássica. Auge da treta entre os dois. Começou em 1987, que o Piquet havia ganho o tricampeonato. E nesse mesmo ano, o Ayrton havia encerrado a participação dele na equipe Lotus e já estava contratado pela McLaren para correr em 88. Chegamos em Jacarepaguá em 88, no auge da guerra fria ali entre os dois, porque... Treta rolando Piquet, geral. Senna. Porque o Piquet achava que a imprensa tinha que dar mais
apoio a ele, né? ênfase ao tricampeonato dele, que ele tinha acabado de conquistar, e a imprensa estava, por outro lado, dando uma ênfase a Ayrton Senna assina com McLaren. Então ele já ficou, e ali começou aquele bate-boca entre os dois, um mandar indireta para o outro, estava assim um clima insustentável. Aí fomos lá para Jacarepaguá, e ele havia sido lançado um livro do Nelson Piquet, que um cara escreveu no final do ano sobre a carreira dele e aproveitou o tricampeonato, lançou esse livro. E eu estava com o livro lá, levei o livro para o autódromo, pus na minha mochila, uma canetinha, falei, preciso ir lá e pegar uma dedicatória no livro do cara, né, meu? Tô lá com o livro, já tinha passado lá na Lotus que ele estava, ele assinou para mim a dedicatória, na contracapa do livro, tô com o livro. Daqui a pouco quem eu vejo vindo lá? Ayrton Senna. É agora. Vindo. Eu falei, e agora? Mas eu não tenho papel pro cara assinar, tô com a caneta. Pegar autógrafo, pelo menos. E tô com o livro. Vou ter que arriscar. Não? Vou ter que arriscar. O máximo ou não já tenho. O máximo que vai acontecer é ele me dizer um não, né? Mas eu ia o medo, né? Porque ele estava assim no auge, na situação normal, ele ia pegar aquele livro, ele ia rasgar, ele ia pisotear em cima. Ou ia olhar para... tanto é que ele olhou para mim assim, né? Ele chegou e eu falei, Ayrton, me arruma um autógrafo aqui? Ele, claro, peguei, ele era canhoteiro, né? Pegou a caneta, quando eu dei o livro, já dei virado, né? Dei com a contracapa já. Dei com a contracapa, só folha para ele assinar, né? E ele, muito esperto, fechou o livro, olhou. Quando ele olhou na capa Nelson Piquet, e ele ia assinar o livro, ele olhou para mim, assim, ficou uns 5 segundos olhando bem na minha cara, como que ele disse, você tá de sacanagem comigo, né, cara? Só que daí já chegou o pessoal da imprensa, que tava ali, todo mundo lá, e ele falou, ele deve ter feito aquele cálculo de o que vai ser menos pior, né? Eu assinar, ficar quieto, eu vou fazer um escândalo aqui. Assinou, me deu o livro, né? Eu tenho até hoje, Celso, é uma relíquia, né? O dia que no auge da guerra, entre os dois, o Senna autografa um livro com a capa do Piquet. E no ano de 88, que foi assim o estupim da treta. Então essa assim foi a pérola, a cereja do bolo. Cereja do bolo. Pessoal, estamos caminhando para o final. Gostaria que cada um de vocês fizesse suas considerações finais. Olha, Mauro, extremamente feliz dessa oportunidade que você nos proporcionou. Eu que agradeço. A mim e ao Marcelo de falar sobre todos esses anos que nós temos. Lá se vão mais de 40 anos de Fórmula 1, né? De 83 a 26, são 43 anos, né? E de estar também presente aqui junto com o Osiris, ouvindo histórias do Osiris também, que é aquilo que eu falei, um monstro sagrado do jornalismo esportivo brasileiro, paranaense, Ponta Grossa, nem se fala, né? Ele já é do nível... Pega os melhores do Brasil e põe do lado dele. Professor. É professor. Mestre. Então, um enorme prazer, uma honra, Osiris, estar aqui com você, ouvindo a tua história e compartilhando esse podcast, essa mesa aqui. Uma alegria estar com o Marcelo, que é meu companheiro de tantos anos e tanta jornada. E o Mauro, um grande amigo também de muito tempo, né, Mauro? Tivemos a honra aí, inclusive, de estarmos juntos num GP Brasil. Você sentiu de perto. Sim, obrigado pelo convite aí do Marcelo. Tudo isso que a gente contou aqui, o Mauro teve uma oportunidade lá, Osiris, estar um ano conosco lá. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, foi muito legal. Novamente agradeço daí também o Mauro aí, amigo nosso aí também de longa data. Obrigado. Né? Compartilhou conosco daí também momentos inesquecíveis, daí que são coisas que a gente, né, guarda quem gosta, guarda pro resto da vida, né? Agradecendo novamente o meu amigo aí, companheiro aí, o Muru aí, o Daniel, né? De longa data que a gente vai, né? A gente se programa bastante antes e tal, e passagem daqui, hotel de lá, porque a coisa também, se a gente for, não, vamos amanhã para a Fórmula 1. Hoje não existe mais isso aí, né? Você tem que começar a organizar, credenciais, hoje você já não consegue, que nem aquela vez quando a gente foi, nós tínhamos um amigo lá, que era o Coronel Álvaro e tal, que você se lembra dele. Esse cara montou, inclusive, uma empresa aqui junto com a minha, daí, né? Todos os carros, daí, né? Na época, eram placa de Ponta Grossa. Sim. Os carros de serviço, só tem uma foto. O que é esses carros aí de Ponta Grossa? Eu falei, não sou eu que trouxe os carros para cá, daí, né? Esse coronel que ele era o chefe total, digamos assim, organizador da segurança do autódromo inteiro. Álvaro Lima do Carmo. Essa pessoa já faleceu. Faleceu muito novo, aí, com 54 anos e tal, né? Mas conheço o filho dele, que chama-se também Marcelo e tal. É amigo nosso em comum daí também, né? O Reginaldo, como você também tocou no nome, é uma pessoa assim,
extremamente acessível. A Dani, que é a filha dele, a gente sempre nos encontra, a gente se encontra também junto lá. Então é uma honra falar daí do meu ídolo, daí, Ayrton Senna. Né? Tenho pena que eu não pude trazer hoje, que estava muito em cima da hora, mas tem o capacete oficial dele, que na época, em 93, quando ele faleceu em 94 e tal, eu tive o privilégio de poder comprar uma réplica. Essa réplica saiu 1000 unidades no mundo inteiro. Né? E hoje, para resumir assim, tem uma delas. Numerada. Foi feito na Bélgica, tem um certificado de autenticidade, ela vem numa redoma de vidro e tal. Né? Arrepia, porque é uma coisa que a gente, como o seu Osiris fala aí, né? Só você entrando dentro de um campo ou nós entramos dentro de um autódromo para a gente sentir o que está, digamos, naquela garra que a gente quer ver, quer sentir, quer presenciar, quer se atualizar e tal, aquela coisa toda, né? Então, o meu muito obrigado novamente, o seu Osiris aí o que nos contou aí também em termos de futebol, né? Que isso aqui é uma lenda, como o Daniel falou, né? É uma bagagem que ele tem, assim, que é fenomenal, não tem o que explicar, e é prata da casa, é Ponta Grossense, como ele falou, de Uvaranas. Caboclinho de Varanas. Caboclinho. Antes de me despedir, eu queria parabenizar você, Mauro. Eu não tinha noção do teu estúdio. O Daniel me falou... O senhor falando isso, meu Deus, eu ganhei eu já andei em muitos cantos do Brasil em negócio de televisão. Universidade, inclusive, não tem o que você tem. Então, muito obrigado. Não, tô falando sério, não estou puxando teu saco, não. O positivo é o melhor que tem em Curitiba, não tem o que você tem aqui no curso de jornalismo. Então, parabéns pelo teu equipamento, por tudo que você tem aqui, pela tua simpatia, pela finesse de trato que você nos dá. E hoje eu estou muito feliz, porque eu estou no meio de 2 vencedores. E a 43 grandes prêmios, não é para o Joãozinho Barra Bosta, não. É para quem realmente é capaz, para quem realmente gosta do que faz, né? E não faz, eu vou. Não é para você ir, qualquer um vai. Agora já lá, viver a emoção, o ronco do carro, conversar com os ídolos, com os dirigentes, como ele contou agora um pouco do Gância, né, que você falou. Então, são coisas que se conquistam pelo trabalho, pelo empenho. Então, o Marcelo e o Daniel estão de parabéns. Eu me sinto muito feliz, porque estou no meio de 2 pontagrossenses aqui que fizeram história no automobilismo, no esporte em geral. E dizer a você que eu me sinto muito grato por estar aqui. Valeu, hoje eu vim num carro Mercedes-Benz. Poxa vida, olha. Vim aí num belíssimo motorista. Um Mercedes que abre a porta para os 2 lados. Cara, sensacional. Gaivota. Então, agradecer ao Daniel que me trouxe e pelo seu convite. Peço desculpa pelas vezes anteriores. Imagina, porque eu tive problemas de ordem de saúde, mas aqui estou com muito prazer e muita alegria. Convidá-lo para você, a hora que for possível, ver um grande evento esportivo da seleção brasileira. O Brasil deve fazer a despedida aqui no último domingo de maio, para depois embarcar para a Copa do Mundo. Aí você me disse que quer ir, o Daniel. Poxa, maravilha, mas nossa, com todo o prazer. Como disse o Marcelo, com todo o prazer. Tudo é feito com antecedência. Nada é feito em cima do joelho. Por exemplo, eu ir para os Estados Unidos agora, já tem credencial pedido, para o Mundial já tem pedido, senão você não entra. Então, como eu digo, vocês 3 são meus convidados para ver a seleção brasileira. Opa. Tá bom? Muito obrigado, Osiris. Muito obrigado. É um prazer. Uma honra. Fico emocionado, muito obrigado, vindo do senhor que tem essa bagagem, essa história, ficou muito emocionado. Muito obrigado mesmo de coração. Agradecemos a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. Até a próxima. Um grande abraço a todos.